Enquanto mísseis iranianos rasgavam o céu sobre Palm Jumeirah, os maiores influenciadores de Dubai postavam selfies na praia. Enquanto o Burj Al Arab estava em chamas, eles filmavam cenas em cafés e smoothies matinais. E enquanto pessoas comuns, turistas, empregadas domésticas, marinheiros, eram presas por filmar o que acontecia do lado de fora de suas próprias janelas, uma jovem alemã de 18 anos lançou uma tendência no TikTok que alcançou milhões de pessoas. Você mora em Dubai, não tem medo? Não, porque eu sei quem nos protege. O mesmo vídeo, o mesmo formato, postado por dezenas de contas diferentes. Alguns enviados com apenas segundos de diferença entre si. Esta é a história da mais sofisticada operação de propaganda de guerra sobre a qual você nunca ouviu falar. Ela aconteceu à vista de todos, no seu celular, no seu feed, e escondia algo que o governo de Dubai estava disposto a encarcerar pessoas por 2 anos para impedir que você visse. Para entender o que Dubai fez durante esta guerra, é preciso entender o que Dubai passou 40 anos construindo antes dela. Dubai não possui riquezas petrolíferas dignas de nota. Nenhum rio, nenhum porto natural, nenhuma base agrícola. O que construiu, em vez disso, foi algo muito mais valioso e muito mais frágil. Um sentimento, a sensação de segurança, glamour, permanência. Até 2025, Dubai havia atraído um número recorde de 9.800 milionários que se mudaram para lá em um único ano. 63 bilhões de dólares em riqueza privada afluíram para a cidade. O DIFC administrava 1,2 trilhão de dólares em ativos. Goldman Sachs, JP Morgan, BlackRock, todos operando grandes centros regionais no mesmo distrito financeiro. E impulsionando a imagem de tudo isso, posicionado bem no centro da máquina de marketing, estava um exército de influenciadores. Em janeiro de 2026, apenas 6 semanas antes do início da guerra, Dubai sediou sua conferência anual 1 Billion Follower Summit, cúpula de 1 bilhão de seguidores. Mr. Beast, do YouTube, compareceu. Will Smith compareceu. E nessa mesma cúpula, o governo expandiu discretamente seu programa de visto dourado, Golden Visa, especificamente para grandes influenciadores, concedendo-lhes residência de 10 anos, renda isenta de impostos e a possibilidade de trazer suas famílias, em troca, implicitamente, de continuarem a mostrar ao mundo que Dubai era exatamente aquilo que Dubai dizia ser. A cidade mais glamurosa do mundo, o endereço mais seguro da Terra, um lugar à parte do caos que o cerca. Então, em 28 de fevereiro de 2026, o Irã disparou o primeiro do que viria a ser, ao final, um total de 438 mísseis balísticos, 2.012 drones e 19 mísseis de cruzeiro contra alvos dentro dos Emirados Árabes Unidos. E Dubai teve uma escolha a fazer. A escolha que Dubai fez, e a velocidade com que a fez, diz tudo sobre como esta cidade funciona. Poucas horas após os primeiros ataques, o Procurador-Geral dos Emirados Árabes Unidos emitiu um alerta público. Fotografar, publicar ou circular fotos e vídeos que documentassem os locais dos incidentes era ilegal. Tal conduta poderia incitar o pânico. Era contra a lei. A polícia de Dubai publicou nas redes sociais, em uma conta com mais de 2 milhões de seguidores, que compartilhar conteúdo que contradissesse os comunicados oficiais poderia resultar em pena de prisão de pelo menos 2 anos e multas não inferiores a 200 mil dirhams. Isso equivale a aproximadamente 55 mil dólares. Ao mesmo tempo, começaram a surgir vídeos de influenciadores quase idênticos entre si.
Você mora em Dubai, não está com medo? Não, porque eu sei quem nos protege. Dezenas de contas. O mesmo formato. A mesma mensagem. Alguns vídeos foram postados com apenas segundos de diferença uns dos outros. Um padrão de tempo que, segundo a análise da BBC, sugeria uma atividade coordenada. Os primeiros vídeos de Dubai que mostravam pânico, mísseis sobrevoando a cidade e pessoas correndo, foram substituídos quase da noite para o dia por cenas de praia, conteúdos de cafés e elogios à liderança dos Emirados Árabes Unidos. E então começaram as prisões. Um turista britânico de 60 anos filmou os mísseis iranianos da janela de seu quarto. Ele apagou o vídeo imediatamente quando as autoridades lhe pediram. Ainda assim, foi acusado de crime cibernético. Uma trabalhadora doméstica filipina foi detida nas proximidades do Burj Al Arab. Não por ter postado qualquer conteúdo, mas por ter tirado uma foto enquanto aguardava para iniciar o trabalho. 3 sobreviventes de um ataque de drone contra o prédio onde moravam teriam sido presos após compartilharem, em caráter privado, uma foto com familiares, apenas para confirmar que estavam vivos. Um marinheiro vietnamita a bordo de um navio cargueiro filmou a movimentação dos mísseis enquanto se encontrava fora do território dos Emirados Árabes Unidos, em águas internacionais. A guarda costeira o trouxe para a terra firme e o deteve. Uma influenciadora glamurosa de 28 anos foi presa após filmar a si mesma dizendo, e esta é a frase que a levou à prisão: "Estou com medo." Enquanto isso, uma influenciadora com 300 mil seguidores, que publicou imagens de explosões, foi simplesmente solicitada a comparecer à delegacia, apagar o vídeo e publicar uma correção. Hada Stirling, CEO da Detained in Dubai, a organização que monitora e presta assistência a estrangeiros que enfrentam problemas legais nos Emirados Árabes Unidos, descreveu a situação com uma única palavra: orwelliana. Nunca vimos pessoas sendo detidas em massa como tem acontecido neste clima atual, disse ela. A polícia aparece na sua porta no dia seguinte e diz: "Você estava nas proximidades desta explosão ontem. Posso dar uma olhada no seu telefone, por favor?" É aqui que a história se torna verdadeiramente notável, pois a discrepância entre o que estava sendo mostrado e o que estava realmente acontecendo não era apenas grande. Ela estava documentada. O Bellingcat, a organização de investigação de fontes abertas que tem verificado evidências em zonas de conflito, da Síria à Ucrânia, publicou uma análise detalhada da divergência entre os relatos oficiais dos Emirados Árabes Unidos e as evidências observáveis via satélite. O escritório de mídia de Dubai atribuiu um incêndio no porto de Jebel Ali, o maior do Oriente Médio, a detritos provenientes de uma interceptação bem-sucedida. Imagens de satélite do mesmo dia mostraram incêndios em 2 locais distintos, separados por aproximadamente 3 quilômetros, dentro da área portuária. O New York Times identificou de forma independente que um desses incêndios foi causado por um ataque iraniano direto. O incêndio no Burj Al Arab, aquele que fez a fumaça subir do edifício mais icônico de Dubai na manhã de 1º de março, foi oficialmente descrito como um fogo de proporções limitadas, causado por estilhaços de um drone interceptado. As imagens mostravam que o fogo se estendia por aproximadamente 30 metros de altura, abrangendo cerca de 8 andares. Pesquisadores avaliaram que os danos eram mais condizentes com um impacto direto. O Hotel Fairmont, em Palm Jumeirah, atingido por um drone em 28 de fevereiro, não foi sequer mencionado pelo escritório de mídia de Dubai.
O comunicado oficial referia-se apenas a um incidente ocorrido em um edifício na região de Palm Jumeirah. Enquanto tudo isso era oficialmente gerenciado, a indústria do turismo do Oriente Médio perdia pelo menos 600 milhões de dólares por dia em gastos de visitantes. A taxa de ocupação hoteleira em Dubai despencou de 86% em janeiro, para níveis tão baixos quanto 15% a 20% em algumas áreas já no início de março. Mais de 80% dos voos internacionais haviam sido cancelados. O distrito financeiro estava esvaziado, mas nos feeds dos influenciadores, os smoothies estavam perfeitos e as piscinas continuavam abertas. O detalhe mais revelador de toda esta história é uma única estatística. No mês anterior à guerra, Dubai sediou a 1 Billion Followers Summit, cúpula de 1 bilhão de seguidores, e concedeu vistos dourados a grandes influenciadores. Durante a guerra, apenas a polícia de Abu Dhabi prendeu 375 pessoas por compartilharem informações sobre os ataques. O número total de prisões em todos os Emirados Árabes Unidos por violações nas redes sociais durante o conflito ultrapassou 500. Pessoas comuns foram presas por dizerem que estavam com medo. Influenciadores com milhões de seguidores foram solicitados, educadamente, a publicar correções, como observou Hada Sterling. O problema é que esses influenciadores estão sendo cultivados como se fossem membros do governo. Estão sendo tratados como funcionários do governo, com todos os privilégios. Mas eis o que torna esta história mais complicada do que uma simples denúncia de propaganda. Pois existe uma versão das ações de Dubai que não é inteiramente cínica. Uma cidade sob ataque de mísseis tem um interesse genuíno em evitar o pânico. O pânico em massa em uma cidade de 4 milhões de habitantes, um terço dos quais são trabalhadores migrantes, sem status legal, sem reservas financeiras e sem para onde ir. Não é um risco trivial. O argumento de que o governo estava gerenciando as informações para evitar uma crise humanitária somada a uma crise de segurança não é, à primeira vista, descabido. E os dados financeiros subjacentes à mensagem oficial contavam uma história que a própria mensagem oficial não poderia ter fabricado. Apesar de a guerra ter começado na metade do trimestre, o total de vendas de imóveis em Dubai no primeiro trimestre de 2026 atingiu 176,7 bilhões de dirhams, um aumento de 23,4% em relação ao ano anterior. Apenas o mês de janeiro de 2026 registrou o maior volume mensal de vendas residenciais em toda a história do mercado imobiliário de Dubai. O setor imobiliário comercial observou um salto de 69,2% em valor, na comparação anual. A atividade de visitação a imóveis disparou 75% nos últimos dias de março, à medida que investidores começavam a se posicionar antes de qualquer cessar-fogo. O capital institucional de longo prazo, aquele que mais importa para um centro financeiro, não fugiu de Dubai durante a guerra. Ele apenas pausou. E no momento em que o cessar-fogo foi anunciado, em 7 de abril, corretores relataram um aumento imediato nas consultas. As transações que haviam sido adiadas começaram a ser concretizadas. O governo implementou um pacote de apoio bilionário para manter o setor de hospitalidade em funcionamento. A companhia aérea Emirates continuou voando para 125 países ao longo de todo o conflito. O DWAS FC, Centro Financeiro Internacional de Dubai, permaneceu aberto. Em outras palavras, por trás da propaganda, algo real também estava acontecendo.
Dubai absorvia o impacto da guerra e se preparava para o dia seguinte a ela com uma velocidade e uma disciplina financeira que nenhuma quantidade de conteúdo de influenciadores teria conseguido produzir por si só. Portanto, a questão não é se Dubai mentiu. Ela mentiu. As imagens de satélite provam isso. Os registros de prisão provam isso. A questão é se a mentira funcionou. E se aquilo que ela protegia valia a pena ser protegido. Eis o que este momento realmente revela sobre Dubai. E isso é algo maior do que a guerra. Dubai sempre foi duas coisas simultaneamente. E a tensão entre essas duas coisas nunca esteve tão visível quanto agora. A primeira Dubai é a cidade da atração. A máquina de soft power. O lugar que transformou um deserto em um centro financeiro global por pura força de visão, execução e pelo cultivo deliberado e sistemático da ferramenta de marketing mais poderosa do mundo, a crença de que este lugar era diferente. A segunda Dubai é o estado autoritário que se esconde sob o glamour. O sistema kafala, que vincula o status legal dos trabalhadores migrantes aos seus empregadores. As leis de crimes cibernéticos, que podem levar alguém à prisão por uma foto tirada em um local público. O sistema de licenciamento de influenciadores, que garante que todo grande criador de conteúdo seja, em certa medida, um ativo do Estado. Na maior parte do tempo, essas duas Dubais coexistem sem atritos. O glamour exige o controle para permanecer glamuroso. O controle torna-se tolerável graças ao glamour. A guerra tornou ambas visíveis exatamente ao mesmo tempo. E o que o mundo descobriu é algo que os especialistas sempre souberam, mas raramente expressaram abertamente. Como observou Cinzia Bianco, do Conselho Europeu de Relações Exteriores, este foi o pior pesadelo de Dubai. Não por causa dos mísseis, mas por causa daquilo que os mísseis forçaram o governo a fazer: escolher, publicamente, entre a cidade aberta que vendia ao mundo e o Estado controlado que precisava ser para sobreviver. Escolheu o controle, e o fez rapidamente, e o fez de forma abrangente. Se essa foi a escolha certa, se Dubai emergirá desta guerra com suas bases financeiras intactas e sua repressão autoritária discretamente esquecida, é algo que dependerá mais dos próximos 6 meses do que dos últimos 40 dias. O que você deve observar? Observe se os bancos institucionais, Goldman, Citi, Standard Chartered, trarão seus funcionários de volta ao DIFC ou se começarão a reestruturar discretamente sua presença regional, afastando-a de Dubai. Observe o fluxo de solicitações de vistos dourados, Golden Visas. Não as aprovações, mas as solicitações. Esse indicador-chave revelará se os indivíduos mais ricos do mundo ainda veem Dubai como sua opção de saída, ou se já começaram a incorporar em seus cálculos a realidade de que, em Dubai, durante uma crise, as autoridades podem bater à sua porta e exigir ver o conteúdo do seu celular. E fiquem de olho nos feeds dos influenciadores, porque se eles voltarem aos smoothies e ao conteúdo de piscina poucas semanas após o cessar-fogo, isso lhes dirá algo importante. Não sobre a segurança de Dubai, mas sobre a eficácia com que a máquina ainda funciona. Há algo quase poético na imagem que deu início a tudo isso. Uma garota de 18 anos. Uma tendência do TikTok. Dezenas de vídeos idênticos postados com segundos de diferença uns dos outros. Você mora em Dubai, não tem medo? Ela disse que não foi paga. Disse que estava expressando de forma genuína sua confiança na liderança dos Emirados Árabes Unidos. E isso pode ser totalmente verdade. A propaganda mais eficaz é sempre aquela em que as pessoas que a veiculam acreditam sinceramente,
Mas 3 sobreviventes de um ataque de drone contra o apartamento onde moravam foram presos por enviarem uma foto para suas famílias. Um turista britânico que apagou seu vídeo a pedido das autoridades ainda assim foi indiciado. Uma empregada doméstica filipina foi detida por tirar uma foto enquanto aguardava trabalho nas proximidades do Burj Al Arab. A mesma cidade, a mesma crise. Regras completamente diferentes, dependendo de quem você era e de quantos seguidores possuía. Essa é a verdadeira história de Dubai nesta guerra. Não os mísseis, não os dados financeiros, não o cessar-fogo. A história reside no que uma cidade faz quando a imagem que passou 40 anos construindo é ameaçada. E o que Dubai fez, com velocidade, com precisão e com uma total ausência de hesitação, foi proteger a imagem em primeiro lugar. Se valia a pena proteger essa imagem é a pergunta que definirá o próximo capítulo desta cidade. As luzes voltaram a se acender em Dubai esta noite. Os influenciadores estão de volta à piscina. Mas em algum lugar, em um centro de detenção, um turista britânico de 60 anos ainda enfrenta acusações de crimes cibernéticos por um vídeo que apagou no exato momento em que lhe foi solicitado. E os smoothies continuam parecendo perfeitos.